Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam bem-vindos ao programa Backstage do CTPI Experience. É uma grande alegria poder participar e abrir esse dia aqui com vocês. Obrigado ao CTPI pela oportunidade de estarmos compartilhando essa manhã aqui com vocês. Meu nome é Jairton Melo, eu sou pastor e também sou o gerente de mobilização eclesiástica do Child Fund Brasil. Somos parceiros no CTPI Experience, nesse momento que o CTPI tem podido propiciar de treinamento, de inspiração, motivação, provocações aqui no canal do CTPI, e queremos agradecer essa oportunidade a toda a diretoria do CTPI e a todos os parceiros que estão junto conosco. É uma alegria poder compartilhar com você esse programa Backstage, apresentando tudo que a gente puder contar para você da nossa organização, do Child Fund Brasil. O Child Fund Brasil é uma organização humanitária que está no Brasil já há 55 anos, acabamos de celebrar 55 anos no dia 30 de agosto, aqui no Brasil, e há mais de 80 anos no mundo. O Child Fund Brasil é uma organização humanitária que trabalha na proteção de crianças, jovens, adolescentes, as suas famílias e as comunidades nas quais eles estão inseridos. E nós temos um programa especialmente desenhado para parceria com igrejas evangélicas, e esse programa é chamado de Ponte Social. Então você vai ouvir falar bastante nessa manhã sobre a Ponte Social. E por conta desta apresentação que a gente vai fazer da Ponte Social, eu queria agora que você visse esse vídeo, que é um vídeo que explica um pouquinho quem somos nós e o que é a Ponte Social. Acompanhe conosco. Na caminhada como discípulo de Jesus, o apóstolo Paulo recebeu recomendações para que ele e os demais parceiros de jornada não se esquecessem dos pobres. No Brasil, os pobres são mais de 5 milhões de crianças vivendo em situação de miséria. Para mudar essa realidade, a ONG Child Fund Brasil se uniu a grandes igrejas cristãs na criação do programa Ponte Social, para levar transformação e esperança para quem mais precisa. Junte-se a essa missão e compartilhe dos ensinamentos de Jesus sobre o amor ao próximo. Apadrinhe uma criança. Você que é assinante do CTPI Experience, você que acompanha os canais do CTPI no YouTube, você certamente já deve ter visto esse vídeo mais de uma vez, porque esse é um vídeo promocional nosso que explica quem somos nós. Então, eu queria dizer para você que nós somos exatamente esta organização que se preocupa com a transformação social, com o socorro, com a proteção de crianças, adolescentes e jovens no Brasil. E eu queria compartilhar com você como que nós fazemos a nossa escolha das áreas nas quais a gente faz a intervenção. Como o vídeo mencionou, esse projeto é um projeto que busca a parceria com igrejas evangélicas para que a gente possa fazer a transformação social nessas regiões. E, ao mesmo tempo, as igrejas que são as nossas parceiras, e hoje nós já estamos com 6 igrejas, estamos agora assinando a parceria com mais uma igreja, e vamos até o final desse ano com 7 igrejas parceiras para intervenção social. Mas como que a gente faz essa escolha? Como que a gente decide para onde a gente vai? Eu queria compartilhar aqui a minha tela rapidamente com você para mostrar, sem ser exaustivo, porque num outro momento a gente pode fazer isso de acordo com o seu tempo, e se você quiser fazer contato comigo e com a nossa equipe, a gente pode compartilhar com você esta metodologia, ou mesmo com detalhes, né, a nossa sistemática. Mas eu queria que você acompanhasse comigo, quem somos. Nós somos essa organização humanitária
focada em fazer uma intervenção social para mudar o cenário do Brasil, da pobreza para um cenário de sustentabilidade e de compartilhamento de recursos. A pobreza no Brasil, e esses dados aqui, o que torna ainda eles mais assustadores, é que são dados pré-pandemia, que no Brasil nós temos aproximadamente 53 milhões, 52,7 milhões de brasileiros, ou seja, 1 em cada 4 brasileiros vivem no cenário de extrema pobreza, ou de pobreza, na linha abaixo da pobreza. O total de pessoas que vivem em extrema pobreza e pobreza no Brasil, ele é maior do que a soma de todos os habitantes de países extremamente populosos para a sua geografia, como Coreia do Sul, Espanha e Colômbia. Vejam só, 3 países inteiros, expressivos do nosso planeta, eles vivem dentro do Brasil, na sua totalidade, experimentando a pobreza. E desses 53 milhões de pessoas, 14,3 milhões são crianças que vivem na linha da pobreza. Significa que 1 em cada 3 crianças brasileiras, eles vivem em extrema pobreza. Só essa população que a gente está falando, ela é a soma de toda a população inteira, da Irlanda, da Nova Zelândia e do Panamá. O Child Fund Brasil é uma ONG que se preocupa com a causa dos pobres. Nós realmente queremos transformar em obediência a Provérbios 29:7, nós queremos transformar este cenário. E Provérbios 29:7 diz que informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Muito bem, como nós queremos nos informar, nós criamos no Child Fund, em parceria com a Universidade, com a Universidade Federal de Minas Gerais, também com a PUC Minas e alguns institutos de pesquisa, nós criamos um índice que ele é bem próprio do Child Fund, mas ele pode ser compartilhado com qualquer organização. Nós juntamos 3 grandes índices respeitados no mundo: o IDH, ou IDHM, o IVS do IPEA e o IBEU da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que juntos eles compõem 11 dimensões que mostram a saúde, a vitalidade ou a vulnerabilidade de um município, de uma cidade do nosso país. Então, nós pegamos os 5.565 municípios que eram registrados no censo de 2010, nós jogamos essa metodologia e nós chegamos a essa avaliação. Nós conseguimos mapear todos os municípios do Brasil e nós conseguimos chegar a esse mapa, onde o azul são os municípios mais saudáveis e o vermelho os mais vulneráveis. Esses são os 371 municípios que, se nós, a Igreja brasileira, ou população brasileira do bem, e que quer realmente ver um país transformado, que se nós não agirmos de maneira intencional, esses 371 municípios, os seus habitantes, especialmente as suas crianças, eles não vão atravessar a linha da pobreza. Esse é um quadro que nós queremos ver modificado. A gente quer levar recursos dessa região mais saudável do nosso país para os mais vulneráveis. E por isso foi criado o projeto Ponte Social. Ele visa justamente levar recursos tanto materiais, tanto sociais e também emocionais, espirituais, para essas áreas de extrema pobreza. Nós temos esse programa que, através de intervenção social feita pelo Child Fund Brasil e através da participação de uma igreja mantenedora e as suas afiliadas, ou as suas congregações, ou a plantação de novas igrejas nessa região, nós podemos fazer uma transformação social e uma transformação na vida dessas famílias e dessas crianças. Eu quero, nesse momento, dar a oportunidade a você de conhecer melhor uma organização ou uma igreja
que tem caminhado conosco nesses desafios, nessa transformação de uma região e de uma área. Eu queria dar a oportunidade agora de você conhecer um grande amigo nosso, o pastor Marco Balgratz, da Igreja Presbiteriana Nacional. Queria chamar o Marco aqui para que a gente possa conhecer. O Marco, ele é um amigo, acima de tudo, ele é um pastor da Igreja Presbiteriana de Brasília, e ele é um visionário, porque ele foi o nosso primeiro parceiro que nesse projeto Ponte Social se engajou juntamente com a sua igreja, a liderança da igreja dele, a sua equipe pastoral, o seu conselho, para que a gente pudesse desenhar numa região do país, que eu vou deixar ele explicar qual é esse projeto Ponte Social, que tem sido tão abençoador para a região onde nós temos atuado. Enquanto isso, deixa eu só dizer uma coisa para você. Tem um QR Code aí na tela, que se você quiser apontar a câmera do seu celular, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, por algum dispositivo que você consegue ler esse QR Code, esse QR Code vai levar você para uma página de apadrinhamento de crianças, caso você queira se tornar um padrinho. Marco, seja bem-vindo. É muito bom participar desse momento juntamente com você aqui no Backstage. Bom dia, Jairton, querido irmão, colega de ministério, e quero saudar também todos que já estão participando aqui dessa live, né, com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande. Sempre que você precisar de um apoio, de um parceiro aí para divulgarmos a Ponte Social, pode contar com a gente, porque está no nosso coração, no coração aqui da nossa igreja, e ficamos muito felizes de poder participar, né, de um momento como esse aqui nessa manhã. Que bom, Marco. Marco, nós estamos com vários líderes participando conosco desse momento, e sempre, né, quando a gente se encontra agora, uma das coisas que a gente se preocupa e que a gente quer saber é como que a igreja, como a sua igreja está passando por esse momento, por essa retomada, como é que está sendo esse período de retorno aí para vocês? A gente está nessa grande expectativa, né, de que as coisas vão voltando ao normal, devagarzinho, ainda está lento, né, porque a vacinação, nem todos ainda já receberam as 2 doses, mas pela graça de Deus, nesse período, né, tentamos inovar, né, no uso de tecnologia, mantendo a igreja sempre conectada, enquanto era só no online, né, mas sempre recebendo a palavra de Deus, porque é a palavra que sustenta a nossa fé e que sustenta a nossa caminhada, né? E isso nós fizemos quando era só no online, e hoje nós fazemos de maneira, como as igrejas todas estão fazendo, imagino, né? De maneira, vamos dizer, mista, né? Com eventos, cultos presenciais sendo transmitidos também online, e procurando não deixar a igreja esmorecer na sua responsabilidade, no seu chamado, a adoração, a propagação da palavra, o serviço, na comunhão dos irmãos também. Então, esperamos em Deus que em breve essa pandemia passe e a gente possa retomar com pleno funcionamento, né, toda a vida da igreja. Que bom, Marco. Fico feliz em saber da resiliência de vocês aí e nas adaptações, né? Eu acompanhei a trajetória de vocês aí no online e quero dar os parabéns para vocês. Vocês conseguiram fazer uma migração muito boa, né, do presencial para o online durante esse período. Mas, Marco, eu queria te perguntar, como eu apresentei há pouco, né, o projeto Ponte Social, que é essa parceria do Child Fund com igrejas evangélicas que tenham um verdadeiro compromisso na transformação social das realidades que chegam ao seu alcance e ao seu conhecimento. Conta para nós um pouquinho, Marco, como foi a experiência da Igreja Presbiteriana Nacional de aproximação com o Child Fund. Eu queria te perguntar, por que a área que foi escolhida para atuação nessa parceria? E eu queria te perguntar também, né, de uma maneira muito, muito pessoal, né, por que o Child Fund para fazer essa parceria nessa região?
Muito bem. Olha, por que nós fomos parar no sul do Piauí, sendo que nós estamos aqui na capital federal, a 1.100 quilômetros aproximadamente da nossa ponte social, na cidade de Santa Luz, que fica bem ali no sul do Piauí, já próximo ali da Bahia, né? Olha, não foi uma estratégia, vamos para uma região assim, assim. Fomos conduzidos por Deus. Uma igreja aqui do Distrito Federal, em Taguatinga, tinha uma congregação nessa cidade e nós queríamos começar um projeto de viagens missionárias. Passou um helicóptero aqui, se estiver incomodado aí, os irmãos nos perdoem. Na próxima a gente manda fechar o espaço aéreo aqui em cima da igreja. Pois é, Marco. Da próxima você, por favor, peça essa gentileza. Pois é. Mas, então, nós queríamos iniciar um trabalho com a igreja de projetos missionários. Isso foi em 2006. No ano anterior, eu tinha levado um grupo para Guiné-Bissau e Senegal, um grupo pequeno de 9 jovens, fizemos um trabalho lá durante umas 3 semanas, muito joia, tanto na área social, educacional e também, claro, na evangelização, e queríamos fazer isso no Brasil. Então, nós fomos com essa igreja para a gente pegar o know-how com eles, e acabou que, com o passar dos anos, essa congregação ela foi transferida para a nossa igreja, a pedido daquela outra igreja. Uhum. E aí nós começamos a nossa trajetória no sul do Piauí. Fizemos 2 viagens missionárias para essa cidade e depois uma terceira para uma cidade vizinha. E quando nós conhecemos o Child Fund Brasil, foi que surgiu a ideia, então, da gente começar um projeto social de peso, de envergadura, não de mero assistencialismo, mas de transformação social e sustentável. Esse não é um conceito nosso. Uhum. Geralmente as igrejas são muito generosas e muito proativas, mas acabamos muitas vezes ficando no assistencialismo. E a transformação social mesmo é uma coisa que as igrejas não têm expertise, nem deveriam ter mesmo, porque o trabalho da igreja, o foco da nossa missão é a evangelização. Nós não temos expertise no social, é algo que se ganha, que se aprende, mas não faz parte, né? Naturalmente. E se você me permitir, Marco, eu diria até que isso não é uma fragilidade da igreja, é uma questão de nos especializarmos naquilo que, como igreja, fomos chamados a fazer, que é a propagação do evangelho, para fazer a pregação, fazer a transformação de vidas através do evangelho. Mas há algumas áreas da vida da igreja que nós usamos, ou que nós nos servimos como igreja, né, e aqui estou falando como pastor, de instrumentos, ou de ferramentas, ou de organizações especializadas. Uma das coisas que eu fico pensando, nós usamos a Bíblia como o nosso livro, né, o nosso livro-texto, mas a igreja não imprime as suas próprias Bíblias, não é verdade? No tempo da igreja primitiva, as Bíblias eram feitas à mão, né? Os copistas, né, iam tirando cópia, compartilhando com outras igrejas, e dessa forma ela ia sendo copiada à mão. A imprensa veio, as sociedades bíblicas no mundo inteiro, aqui no Brasil, a Sociedade Bíblica do Brasil e outras sociedades bíblicas nos fornecem o nosso livro-texto e a gente não precisa mais sair copiando. Então, não é uma vergonha para a igreja não imprimir as suas próprias Bíblias. A gente se serve de uma agência especializada para fazer isso. Isso que você está dizendo sobre a intervenção social com excelência e com expertise, ela também pode e deve ser feita por uma organização que tenha se especializado nisso, para que a igreja não perca de foco aquilo que realmente é central para ela, que é a pregação do evangelho, a apresentação das boas novas. Desculpa te interromper, mas eu tinha que pegar esse gancho. A gente sabe que isso é uma discussão teológica grande, né? Tem alguns grupos religiosos que vão considerar uma heresia o que nós estamos falando aqui. Que vamos dizer, a nossa especialidade é a pregação do evangelho e não o social. Isso não significa que a gente não deva se envolver, se engajar no social. Mas, como você falou, vai ter gente que vai saber fazer isso muito melhor do que a igreja. E foi essa a grande descoberta que nós fizemos aqui quando conhecemos o Child Fund. Na verdade, eu conheci o Child Fund em Belo Horizonte, quando eu era menino lá, e eu sabia do Child Fund, mas na gestão
do presbítero Gerson, né, foi que eu pude tomar conhecimento da existência de como estava o Child Fund Brasil e do projeto que era esse, de parceria com igrejas, em que a igreja ia entrar com a pregação do evangelho, com famílias para apadrinhar crianças, com recursos financeiros, não da tesouraria da igreja, mas pelo caixa, vamos dizer, particular das famílias mesmo, cada família apadrinhando suas crianças, e o Child Fund ia entrar, então, com as ferramentas sociais para transformar a realidade da cidade. E pela providência de Deus, né, não tem dúvida quanto a isso, nós estávamos em Santa Luz, que era uma das 371 cidades que você mencionou há pouco, de extrema pobreza, né? E então nós fizemos essa parceria, assinamos essa parceria em 2013, dezembro de 2013, já estamos há 8 anos, né, desde que começamos tudo, e a gente começa a perceber, de fato, a mudança e a transformação social que vem acontecendo ali na cidade, que a gente tem aí boas histórias para contar a respeito disso. Que bom o seu testemunho, Marco, e eu tenho certeza que essa sua palavra ela vai ser ela é compartilhada por outros parceiros nossos, um deles, inclusive, está presente aqui no chat conosco, o seu vizinho aí, o seu vizinho de cerca, pastor Davi Pereira, da Igreja Batista Memorial de Brasília. Pois é. São 2 igrejas, para quem não conhece a geografia lá de Brasília, as 2 igrejas, a Presbiteriana Nacional e a Batista Memorial de Brasília, elas são vizinhas, só uma cerca mesmo separa, e as 2 igrejas, elas são parceiras do Child Fund Brasil e da Ponte Social. A Igreja Presbiteriana Nacional, como o pastor Marco mencionou, trabalhando lá em Santa Luz, e Cristino Castro, no sul do Piauí, e a Igreja Memorial Batista de Brasília, com o mesmo convênio conosco, com a mesma parceria, trabalhando lá em Cavalcante, no norte de Goiás, também num trabalho belíssimo que está sendo desenvolvido ali. Um prazer ter vocês conosco, nossos parceiros, e todos que estão nos assistindo aqui, participando do chat, ou você vai nos assistir depois na gravação, né, dessa nossa live, porque ela vai ficar permanente, acessível a todos que participam do projeto CTPI Experience. Você pode acessar essa live a qualquer momento. E lembrando para você que chegou agora, que esse QR Code que está aí na tela é um QR Code para que, se você apontar a câmera do seu celular, o seu leitor de QR Code, você vai para um site de apadrinhamento de crianças para você poder participar desse projeto tão lindo que nós estamos descrevendo aqui. Pastor Marco, você, pelo que deu para entender, então, o que moveu a parceria com a Ponte Social, com o Child Fund Brasil, foi a chamada missionária de vocês para o sul do Piauí. Como tem sido o trabalho lá no sul do Piauí? Qual tem sido a extensão e o alcance dessa investida de vocês em parceria com o Child Fund e certamente em parceria com o presbitério lá de Teresina, que vocês têm sido muito parceiros também? Verdade. Pelas os insondáveis propósitos de Deus aí, né? Quando a gente começa a semear o evangelho puro, né? Os frutos são inevitáveis, né? Louvado seja o nosso Deus por isso. Então, o que era antes uma congregação de uma outra igreja irmã nossa, passou a ser a nossa congregação, e a partir dali nós fomos investindo no trabalho missionário. Em sequência, nós plantamos uma igreja na cidade de Bom Jesus, que é uma cidade de maior projeção lá no sul do Piauí, e hoje nós temos lá um templo construído, uma igreja organizada, com a sua liderança, com a sua membresia, e agora expandimos para uma cidade vizinha, Santa Luz também, que se chama Cristino Castro. Estamos começando um trabalho em parceria com a nossa Junta de Missões Nacionais ali, e a Ponte Social, que começou nessa cidadezinha pequena de Santa Luz, agora já expandiu também para Cristino Castro. Nós já temos lá um escritório, né, do Child Fund, nessa cidade vizinha, e uma outra cidade também que tem uma tradição batista muito forte, né, e muito louvável lá, que é a cidade de Corrente. Nós também estamos iniciando um trabalho presbiteriano.
E a ideia, no futuro, é a gente poder ter ali, bom, já estamos, né, ajudando a consolidar o trabalho presbiteriano, dos presbitérios ali da região, e no futuro até ter um próprio presbitério, a igreja lá ter um presbitério no sul do Piauí é uma possibilidade. Aí já é com a liderança da região lá que vai decidir a esse respeito. Então, eu posso testemunhar isso, que o evangelho tem crescido, tem avançado, né? E tudo começou com essa cidadezinha, com as viagens missionárias e com grande impulso dado também pela ponte social. Que bom ouvir isso. E só deixar claro aqui, para quem está nos ouvindo, que talvez não conheça a realidade do Piauí, a presença do evangelho, das igrejas evangélicas nessa região do nosso país, ela é muito pequena, muito pequena. Então, mesmo a cidade de Corrente, como disse o pastor Marco, que é uma cidade que já tem uma presença quase que centenária da Igreja Batista, ainda tem um contingente muito pequeno. Então, a plantação de igrejas nesta região do país, ela ainda é muito, muito necessária. Então, eu tenho visto outros grupos evangélicos que têm se atentado para essa região, e não é pela competição, não, é por entender que a gente ainda precisa dar a oportunidade para que pessoas conheçam do evangelho nessas regiões e que ainda não está sendo acessível. Então, e por causa da transformação social, a gente tem conseguido avançar de maneira mais rápida nessa região através da parceria que a gente tem feito com igrejas missionárias, como as igrejas que aqui a gente tem mencionado, e outros parceiros também. Pois não, Marco? Só um dado, né? Enquanto que a média no Brasil é de 22%, né, de evangélicos na população brasileira, ali no Piauí é de 8%. É verdade. Considerado o estado menos evangelizado da nossa federação, ou se não, ou mais um dos menos evangelizados, né, sim. do nosso país. Muito trabalho a ser feito, muito trabalho ainda a ser feito. O pastor Marco mencionou há pouco sobre viagens missionárias. Uma das experiências que a Ponte Social tem propiciado para as igrejas parceiras é uma experiência, né, uma experiência em loco, né, uma experiência de imersão na transformação social através de um programa que nós temos chamado Jornada Social. As nossas igrejas parceiras, elas podem organizar jornadas sociais para que os padrinhos da igreja conheçam as crianças que eles têm apadrinhado. E nós vamos mostrar agora um vídeo para vocês que foi feito... Quando foi a segunda jornada social, Marco? Foi em 2018? Ou 2019? Foi 2000 Acho que 19. Nós cancelamos a de 2020. 2019. Pré-pandemia. Pré-pandemia. Então, olha... A gente já estava organizando a terceira jornada social para 2020. O pessoal já estava pagando, inclusive. É verdade. Tivemos que devolver o dinheiro depois. Ônibus contratado e tudo mais. Ônibus, porque veio a pandemia e a gente ia ser em abril. Isso. Abril de 2020, a terceira jornada social. Então tivemos duas, 2018 e 2019. Exato. Esse vídeo que você vai assistir agora é o relato, o testemunho gravado dessa segunda viagem missionária. Preste atenção nesse momento tão importante, tão significativo da relação da Ponte Social, do Child Fund Brasil, com as suas igrejas parceiras. Uau! Tem dois sentimentos. E eu vou chorar. Acho que o primeiro é de ver, assim, uma realidade que é dura, né? Eles estão falando e estão agradecendo porque está chovendo, então eles estão conseguindo plantar e está conseguindo produzir. Mas a gente sabe que, né, daqui a uns meses isso muda.
assim, fiquei muito emocionado, confesso que eu sou meio durão, mas eu confesso que eu fiquei muito emocionado. Quando a gente chegou, viu fogos de artifício, aquela criançada, eu confesso que o coração ficou apertado. Na verdade, o Padrinho Vir aqui é tocante, né? Isso aqui é muito bonito numa jornada social como essa que a gente tem feito, porque quem é padrinha já tem um coração sensível, né? É alguém que se importou, saber que existem crianças desfavorecidas numa área de grande pobreza, né? Socioeconômica. E então a gente já tem um grupo que é muito seleto, né? Quem é padrinho, quem é madrinha é alguém que tem um coração muito sensível ao próximo. Hoje vocês estão vendo caldo de carrinho. E assim, conhecer as crianças de perto é muito difícil, assim, encontrar uma palavra. A louca. Você vê aquelas crianças te olhando com esperança nos olhos, né? De saber que você escolheu, que você está cuidando, que você está doando, que você está se preocupando. Aí há pouco, né, que mexeu com todos nós, uma criança que chorou o tempo todo de ver o seu padrinho e que não se continha, né, nas suas emoções, e isso foi muito bonito de ver. Eu senti uma pontinha de orgulho de fazer parte, né, desse projeto, realmente. E assim, o meu desejo hoje é que todo mundo que eu conheça, sabe, se eu pudesse, vamos padrinhar uma criança, sabe, porque é tão pouco pra gente. A gente vive uma realidade que não vai fazer falta, sabe, não vai fazer falta mesmo pra gente. E pra eles faz toda a diferença. Né? Então, assim, se eu pudesse falar para todos os meus amigos, meus familiares, olha, saiba que tem uma criança lá numa cidadezinha, pequenininha, que está esperando por você, né? Está esperando pelo seu carinho, pelo seu afeto, pelo seu cuidado.
muitas lembranças boas desses dias, não, Pastor Marco? Nossa, emocionante. Fiquei emocionado aqui de novo. Olha, Eu fico todo demais. momento que eu assisto esse vídeo, todo momento eu fico. Eu queria dizer a você que é pastor, que está nos assistindo, participando desse momento, que essa parceria, ela está acessível e ela está disponível também para a sua igreja. Tem aqui no chat um link que, se você clicar, você vai a uma página de contato para deixar registrado ali o seu interesse em conversar comigo ou conversar com a minha equipe, com a equipe do Child Fund Brasil, da Porto Social, para saber como que a sua igreja pode fazer parte e como você pode levar essa experiência para dentro da sua comunidade. Pastor Marco, me fale, Reverendo Marco, como é que você tem visto o efeito dessa parceria agora dentro da igreja? Na vida dos membros da igreja, na interação com as crianças. Conta para nós qual é o clima dessa festa que a gente viu no campo dentro da igreja. Ok. Só antes de falar disso, só me permita dizer uma coisa a respeito da parceria das igrejas, né? Hoje nós temos no sul do Piauí, em Santa Luz, 1.430 crianças apadrinhadas. 50% delas foram apadrinhadas por famílias aqui da Igreja Presbiteriana Nacional. Os outros 50% foram apadrinhadas por outras igrejas da nossa denominação. Hoje são mais de 40 igrejas que nos apoiam nisso, e daqui a pouco nós vamos descobrir, você vai apresentar aqui uma pessoa que tem grande responsabilidade nisso, não vou fazer spoiler, né? Não vai fazer spoiler? Só para dizer que isso pode mobilizar grandes igrejas e igrejas pequenas também. Sim, né? sim, Isso é algo que a gente pode fazer um consórcio, vamos dizer assim, de igrejas, né, de uma mesma denominação, ou até interdenominacional, mas que dá, então, para ter essa participação bem expressiva. Bom, quanto à sua pergunta, né, do impacto na igreja, até começarem as jornadas sociais, eu ainda ficava assim, como será que isso está repercutindo nas famílias da igreja, né? E eu tinha, assim, minhas dúvidas, né, sobre a adesão, de como seria uma adesão para levar um grupo de padrinhos, 1.100 quilômetros daqui, do Distrito Federal, para irem lá conhecer as crianças. E, para minha surpresa, foi uma adesão assim, maciça, né, das famílias, e o envolvimento espiritual e emocional, vocês puderam ver isso aí no vídeo, os membros daqui da nossa igreja em contato lá com seus padrinhos, quanta emoção, quanto carinho. E uma coisa que uma prática que nós adotamos aqui, até a pandemia, infelizmente, até a pandemia, é que sempre fazíamos campanha de Natal para presentear as crianças lá de Santa Luz. E a gente enviava, aí nos surpreendia de novo, caminhão cheio de presentes. Tinha que contratar um caminhão. É verdade. Né? E para que nós pudéssemos presentear lá com o carinho dos nossos padrinhos aqui, né, de Brasília, as crianças lá em Santa Luz. Então, o envolvimento é muito significativo, porque quando a gente faz as coisas alinhadas com a palavra de Deus, irmãos, não tem erro. A palavra de Deus fala que o justo se interessa pela causa do pobre. Quando você dá oportunidade ao justo de se interessar e de agir em favor do pobre, Deus abençoa, Deus sensibiliza, mobiliza, motiva, né? O Espírito Santo faz isso, né? Não é uma coisa que a gente tem que ficar implorando, arrastando, empurrando a igreja, não, flui mesmo do amor do Espírito Santo que está no coração dos crentes em direção àqueles que são necessitados. Então, as famílias aqui mandam cartinhas para os seus afiliados, enviam presentes, mensalmente contribuem, né, com R$67, que é o valor desse apadrinhamento, um valor extremamente modesto, né? E quando podem, vão lá nas jornadas, quando temos as jornadas, vão lá conhecer seus padrinhos, né? E evangelizam, né? Porque quando vão lá, nós visitamos as famílias, entregamos a palavra de Deus nas casas, e remotamente nas cartinhas enviam mensagens evangelísticas, presenteiem com Bíblia seus afiliados, enfim, são inúmeras as possibilidades de envolvimento das famílias, e elas se sentem muito bem, porque estão cumprindo o mandato, tanto o mandato missionário, quanto o mandato do grande mandamento,
que nós temos na palavra de Deus, que é amar a Deus e sobretudo, e ao próximo, como a nós mesmos. Amém, amém, que bom. E repetindo, você que é pastor, você pode levar essa experiência para dentro da sua igreja. A gente vai ter aqui no chat essa chamada que você pode fazer parte dessa transformação também. Você pode acessar e entrar em contato conosco. O pastor Marco já mencionou que a gente vai receber aqui agora uma convidada muito especial que vai poder compartilhar conosco um pouco da sua experiência como madrinha e como uma madrinha engajada que tem levado outras pessoas também a apadrinharem crianças. Eu queria convidar a Ana Maria Prado, lá de Recife, para participar conosco. Seja bem-vinda, Ana Maria. É uma alegria poder contar com você aqui. Você está entre amigos, né? Pastor Marco também, seu amigo aí de jornada. É uma alegria muito grande ter você conosco. A Ana Maria, ela é líder do movimento chamado SAF, da Igreja Presbiteriana, que significa Sociedade Auxiliadora Feminina, que reúne mais de 60 mil mulheres oficialmente, mas extraoficialmente ela tem a confiança de que são mais de 120 mulheres que são mobilizadas através desse movimento chamado SAF. Eu queria dar as boas-vindas a você, Ana Maria, como madrinha e como nossa parceira. Você pode saudar aí a audiência e antes da gente, eu e o Marco, fazermos algumas perguntas para você. Muito obrigada, pastores. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade que estamos tendo de estar nessa live tão significativa. Eu nunca nem sonhei que um dia pudesse acontecer isso, mas Deus é maravilhoso. Então, muito obrigada ao reverendo Jair, ao reverendo Marco, e a toda a equipe, a Flávia, né, e a todos que fazem ambos lados, né, a ponte social e também a nossa ONG. Então, alegria para nós estarmos aqui. Então, a SAF realmente é parceira de coração. São as mães que estão na igreja, né? Na realidade é isso. É verdade, é verdade. Ana Maria, é uma alegria ter você conosco e alegria também poder contar com a sua dedicação em prol do projeto, em prol do movimento Ponte Social. Você criou o termo amadrinhar. Até nós te conhecermos, Ana Maria, até a gente te conhecer, o programa era um programa de apadrinhamento. Aí você chega, você vira tudo de cabeça para baixo, você cria uma linguagem inclusiva, abençoadora e diz, não, é um programa de amadrinhamento, né? Então você amadrinhou, né, algumas crianças da Ponte Social, e eu queria te perguntar, qual tem sido a sua experiência como madrinha de crianças da Ponte Social e do Chá de Olha, uma experiência muito emocionante, né? Porque eu tenho somente 2 filhos, e quando eu vi esse movimento, essa oportunidade, nós apadrinhamos e amadrinhamos, porque são 6 adultos na minha casa, meia dúzia, já um por cada um dos adultos. Mas ainda tenho esperança de trazer mais 4, que são netos, mas deixamos para a segunda etapa. Mas assim, receber a cartinha é algo assim emocionante, porque parece que eles, do lado de lá, eles têm uma expectativa muito grande para conosco. Uma expectativa emocional, uma expectativa sentimental, uma expectativa realmente como criança, do que é que eles vão fazer por nós, né? Então, assim, foi realmente uma alegria para mim poder amadrinhar e poder apadrinhar crianças da Ponte Social, mas eu não quis ficar só para mim, logicamente, não é? E aí levei para nossas queridas e amadas irmãs. Mas, assim, a experiência de mãe. Nós que somos mães sentimos isso, não é? É uma surpresa, é uma alegria, contribuir com a vida de pessoas. E quando nós fizemos uma exposição numa reunião executiva da nossa Confederação Nacional, nós ouvimos o testemunho de um pastor na plataforma. Isso foi motivo de muita emoção. Então, é algo que tem consistência, não é um sonho solto, é algo que constrói vida para as pessoas. E ser chamada para ser uma madrinha, apesar do nome ser um pouco estranho, porque não faz parte do nosso, né,
rol É verdade. isso, talvez assuste um pouco, eu já coloquei outro nome também para correr junto, né, paralelo, mães especiais de oração, mães Olha isso, especiais de oração dessas crianças. Então, foi olha uma isso. alegria grande sentir, ver a reportagem dos irmãos aí, mostrando a realidade das crianças, começando lá pelo Piauí, uma região que muita gente talvez nem se lembre que tem essa dificuldade lá. Aquela reportagem da Ponte Social Viagem, quando a Glênia diz assim, uau, né? É emocionante, uau, né? A sensação que a gente tem que nós estamos descendo o avião com ela. Então, é uma coisa maravilhosa, pastor, não tem como você dizer, pô, não. Ana, você mencionou aí o testemunho de um pastor. Foi numa madrugada de oração da SAF, né? Isso, nós estávamos lá. O Jairton, eu e você, ia fazendo uma live como essa daqui. E aí entrou no chat um pastor, se não me engano, o nome dele é Rogério, estou na dúvida aqui. Ronaldo. Um colega, Ronaldo. E de Belo Horizonte. E aí ele disse, eu fui uma criança apadrinhada pelo Child Fund Brasil. Graças ao investimento que minha família recebeu, eu pude progredir, hoje ele é um pastor presbiteriano. Então, aquilo mexeu demais com a gente naquela madrada. Né? Reverendo Ronaldo Gonçalves. Isso, né? Nosso garoto propaganda agora, né? da Ponte Social. Vamos trazer ele para uma live uma hora dessa. Quantos pastores será que no futuro vão surgir desses projetos da Ponte Social, seja da Igreja Presbiteriana, da Memorial Batista, e de tantas outras, né, que hoje apoiam esse trabalho? Imagina aí o que nós estamos semeando para o futuro. É verdade, é verdade. Ana Maria, você mencionou que as mães, né, elas têm também sido impactadas através desse projeto. Você tem alguns testemunhos? Você tem algumas? O que você conta para a gente? Como que as suas companheiras de oração e como que essas igrejas são algumas de igrejas bem pequenas, né, espalhadas por esse Brasil, mas esse programa tem levado impacto e tem transformado a vida delas e a vida de suas comunidades. Sim. Dá para ver o slide sendo transmitido? Dá para ver? Sim. Sim. Olha, pastor, nós temos um objetivo, o nosso objetivo é, pela graça de Deus, cumprir aquilo que foi nos solicitado, que é o madrinhamento e apadrinhamento das 800 crianças. Nós temos feito um esforço muito grande, não somente eu, mas também as nossas irmãs da SAF, não é, em todo o nosso Brasil. E nas madrugadas de oração nós temos passado e temos enviado também para os grupos do WhatsApp os nossos vídeos dos senhores com relação a esse amadrinhamento e apadrinhamento. Então, assim, nós colhemos rapidamente alguns testemunhos, porque eles falam mais alto do que eu mesma falando. Por exemplo, Leila Reis, ela é nossa secretária de espiritualidade, ela é da igreja de Biguaçu, Biguaçu fica no estado de Santa Catarina. Ela mandou aí, ser madrinha tem sido uma experiência nova e inspiradora para mim. Vejo como uma oportunidade e privilégio dado pelo nosso Deus de servi-la abençoando uma criança. Diz que é um sentimento, um misto que invadiu naquela hora a vida dela quando ela recebeu a cartinha. Compaixão, amor, solidariedade, empatia, gratidão. E arrependimento muitas vezes porque tem ouvido o chamado de Deus e muitas pessoas não têm atendido. Outra irmã também que podemos citar, a Sueli Bochá. Sueli Bochá, ela já é a presidente da Sinodal Rio Doce, já em Minas Gerais. É com muita alegria e gratidão a Deus que nos foi apresentado o projeto da Ponte Social. Somos felizes por estarmos juntas a esse tão relevante projeto social. Já a Sofia Berbete disse que recebeu a cartinha de Kemily e amei a forma carinhosa e simples dela se expressar. Faço parte desse projeto porque entendo que se cada um de nós tivermos pequenas atitudes, sempre haverá alguém do outro lado precisando de ser abençoado, ainda que seja com o mínimo do muito que Jesus tem dado para cada um de nós, né? Outro, a Berenice e a Mafisa se juntaram, são da Igreja da Lapa, em São Paulo, da Sinodal São Paulo. É muito gratificante poder contribuir financeiramente para uma grande mudança social e dar a elas a oportunidade de conhecer Jesus. Receber as cartinhas nos deu muita alegria e perceber que, por uma pequena contribuição, podemos fazer parte da transformação de vida dessas crianças. E Gertrudes, ela já é de Recife. Estou muito feliz em ser madrinha da criança Pedro Henrique, que completou 3 aninhos. Já recebi cartinha dele escrita pela mãezinha.
É muito gratificante nós sermos úteis a alguém. Oro pela vida dele e da família. Então, assim, a outra, Alessandra Moreira, do Rio de Janeiro, compensa também ver o testemunho dela. Ela disse que a criança disse que ela é uma serva do Senhor, que vai à igreja e gosta de louvar, e ela ficou muito feliz. E aí ela disse que ela ainda acha que ela é feliz por ter tido uma madrinha que faz tão pouco por ela, sem ela saber o quanto eu fiquei agradecida a Deus por me ter dado esse presente, poder fazer um pouquinho por alguém, ainda que nem conhecemos, mas que aprendemos a amar. Veja, pastor, o amor que brota do coração, que vem do trono do Senhor Jesus, ela nem conhece essas meninas. E, por último, a Silene de São Paulo, já de Itapeva, ela disse que apadrinhou João Pedro, Luiz e José, 3, né? No caso, desculpa, recebeu as cartinhas, muito alegraram o nosso coração, e ela ficou emocionada, né? Cheia de sonhos e gratidão. Os sonhos são bem parecidos das crianças. Sair da vulnerabilidade e ser alguém na vida e conquistar as próprias coisas. Então, assim, são alguns poucos testemunhos, né? Que nós temos para os irmãos, mas que traduzem essa questão. A sensibilidade deve existir no nosso coração. Sobretudo, quando nós lembramos que em Mateus, no capítulo 25, o Senhor Jesus vai cobrar. Ele cobrou. Tive fome, tive sede, estava nu. Mas quando foi que nós vimos isso? Então, ele responde na sua palavra: em verdade, vos afirmo que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, e Jesus ainda se refere a pequeninos irmãos. Então, é uma alegria para nós. Eu queria agradecer a Deus, né? Na pessoa do reverendo Marco, na sua pessoa, da pessoa de Flávia, essa insistência, esse convite especial, e também Rosa Helena, que é uma peça fundamental, né? O convite e por ter sido chamada. E aí, qual é a expressão que nós dizemos na SAF? Que o Senhor Deus fez cair no colo da SAF a ponte social. Ah, que bênção, que bom ouvir isso, Ana Maria. Ana Maria, eu quero te agradecer e agradecer também a Leila, a Sueli, a Sofia, Berenice, Gertrudes, Alessandra e Silene, por esses relatos impressionantes que vocês dispuseram para Ana Maria e que ela pôde compartilhar conosco sobre a sua experiência de apadrinhar uma criança e de poder trabalhar a vida dessas famílias através do seu carinho, através da sua doação, através do seu interesse. Eu queria que você soubesse, vocês que estão nos ouvindo hoje, que o apadrinhamento que está disponível para você através desse QR Code que está na tela, para você poder participar dessa experiência de crescimento pessoal na sua vida, ele, na verdade, ele é uma maneira atualizada, moderna, contextual, de você poder trabalhar numa região que você não tem um alcance, muitas vezes, físico, você não tem a presença lá. O Senhor Jesus disse que sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A sua Jerusalém e a sua Judéia é essa região onde você transita, onde você está, onde a sua comunidade de fé, a sua igreja está localizada. São ações que a sua própria igreja pode fazer e pode resolver. Já a Samaria e os confins da terra são regiões mais longínquas, que nós também precisamos atuar, que nós somos chamados por Jesus Cristo para intervir, mas que fisicamente, presencialmente, nós não conseguimos chegar lá. Através do apadrinhamento, você vai alcançar a vida de crianças e de famílias que geograficamente estão distantes de você, mas que estão possíveis de serem alcançadas através dessa mediação que a ponte social tem propiciado, como esses testemunhos que a gente acabou de ouvir aqui através da nossa irmã Ana Maria. Ana Maria, você está tão elétrica, você está tão contagiante no seu entusiasmo, que até parece que você acabou de acordar, mas eu sei que não foi isso. Gente, a Ana Maria e essas mulheres, e outras 60 mil mulheres, elas acordam todos os dias, às 2 horas da manhã, para as 3 horas da manhã. Há 1 ano e meio elas fazem isso, que é uma madrugada de oração, das 3 às 6. E só, Ana Maria, desculpa de eu dar o crédito aqui, eu tenho visto nessas madrugadas de orações alguns homens também, viu?
Os maridos, Sim, eles vários têm estado... pastores, E pastores, presbíteros, missionários, obreiros, tem sim. É verdade, é verdade. Então, gente, esse é um povo que ora, é um povo que intercede, é um povo que se preocupa. Eu queria agradecer vocês dois. Pois não, Ana Maria? Na madrugada de oração, lá estão as orações pela ponte social, viu? Eu sei disso. Todas as madrugadas, Todas as ocasiões que eu tenho estado com vocês. E os vídeos. Exatamente. Amém. O desafio é grande, mas nós temos a possibilidade de mudar o mundo. Nós temos a possibilidade de mudar o nosso Brasil e de fazer uma grande diferença. Se formos intencionais, a gente vai fazer. E as crianças estão esperando por nós para isso. Eu queria agradecer a vocês dois e dar a oportunidade de uma palavra final de cada um. Marco, nós somos cavalheiros, né? A gente aprendeu isso em casa, e então a gente vai dar a oportunidade para que a nossa dama aí, a Ana Maria, faça aí as suas palavras finais antes de nós encerrarmos. Gratidão a Deus, gratidão aos senhores por essa oportunidade, gratidão a todas as mulheres presbiterianas do nosso país, gratidão à nossa igreja presbiteriana, que nos proporcionou essa oportunidade de conhecer esse projeto e participar dessa maravilha que é o projeto A Ponte Social. Pastor Marco. Ok. Meus queridos que nos acompanham aqui, nosso Deus espera que nós sejamos fiéis, cumprindo o grande mandamento, que é amar a Ele acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e cumprindo a grande comissão, que é espalhar o Evangelho do Reino de Deus por todo o mundo. A Ponte Social dá a oportunidade da sua igreja, de você como cristão, ser fiel e cumprir esses dois mandatos. A gente não pode escolher um ou outro, temos que cumprir os dois. Venha participar com a gente dos projetos de ponte social que o Child Fund já tem, seja conosco aqui da Igreja Presbiteriana ou com os outros, mas você tem uma grande oportunidade. Se engaje conosco. Fica aí o convite para você também participar. Muito obrigado, Jair, pela oportunidade. Um abraço aí para todos que nos ouvem. Eu que agradeço a participação de vocês dois. Vocês são representantes de uma comunidade muito maior. Deixar claro que esse projeto não é apenas um projeto da Igreja Presbiteriana. Esse que a Ana Maria está mencionando está apoiando a Igreja Presbiteriana. Mas, na verdade, nós temos participação em outros projetos de outras igrejas. E eu queria mencionar aqui alguns parceiros que nós temos na igreja, na Ponte Social, agradecer aos parceiros da Igreja Batista Memorial de Brasília, da Igreja Central, Igreja Batista Central de Belo Horizonte, Primeira Igreja Batista de João Pessoa, a Igreja Batista Vilas do Atlântico, lá de Salvador, lá de Lauro de Freitas, e também agora igrejas novas que estão entrando. Agradecer ao CTPI. O CTPI é um grande apoiador da Ponte Social, um parceiro já de muitos anos. Agradecer o pastor Ricardo Agreste, o reverendo Ricardo Agreste, juntamente com toda a diretoria do CTPI, a Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, que é uma referência também para nós no apoio. Agradecer a cada um de você, que é padrinho, que é madrinha, que já tem essa experiência relatada aqui nesse projeto, e convidar você, que ainda não é, a fazer parte dessa família. Eu quero agradecer a você que esteve conosco, agradecer ao Kleber, que esteve aí nos bastidores. Obrigado, Kleber, pela sua assistência aqui para propiciar essa nossa varanda digital aqui, onde a gente pôde ter esse momento de compartilhamento aqui. E a você, fique ligado aí nas atividades da Ponte Social e do CTPI. Marco, você tem alguma outra palavra? É só um comentário que postaram aqui no chat, né, da nossa transmissão. Um querido aqui chamado Rogério de Velani, ele escreveu assim: apadrinhando agora. Glória a Deus pelo seu ministério, reverendo Jair. Então fica aí o estímulo e o exemplo aí do Rogério, aí está aí a mensagem dele, que bom, todos Rogério aqui possam também apadrinhar agora. O Rogério é um querido amigo de Londrina, pastor lá em Londrina, amigo do coração. Bom ter você com a gente, Rogério, que bom revê-lo, né, e saber que você está com a gente. Deus te abençoe.
E agradecer a você que assistiu essa live, participou, ela vai ficar gravada. Não importa se você vai vê-la ainda hoje ou daqui a um mês, eu quero que você saiba que você é muito bem-vindo na família Ponto Social do Child Fund. Obrigado, pastor Marco. Obrigado, Ana Maria. Que Deus abençoe vocês e que todos tenhamos um abençoado dia e um final de semana também na presença do Senhor. Amém. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima, gente. Muito obrigado.